Muita gente me pergunta sobre o que faz um arquiteto de soluções. Eu já trabalho com arquitetura de soluções há 10 anos, então eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar essa experiência com vocês e orientar ou até inspirar quem deseja seguir essa carreira. Então, para trazer um contexto bem bacana para vocês, eu já trabalho, como falei, há mais de 10 anos com arquitetura de soluções, na verdade há quase 10 anos, e trabalho numa empresa pública, onde a gente trabalha com soluções bastante complexas de impacto, e por isso eu queria trazer aqui para vocês a realidade de como é trabalhar como arquiteta lidando com essas soluções. Não é uma visão gourmetizada, não é uma visão fantasiosa, tá? Não é um day in life todo enfeitadinho, na verdade é um relato do que realmente acontece, então uma visão real mesmo, sem fantasia. Bem, a primeira coisa que a gente faz quando a gente trabalha com arquitetura de soluções é entender bem um problema. E isso é até uma dificuldade de muitas pessoas, porque eu vejo muitas pessoas ansiosas em implementarem, usar a tecnologia antes mesmo de realmente compreender qual o problema, a dor daquele cliente. A gente precisa primeiro levantar os requisitos, descrever que requisitos aquele sistema precisa atender, não só os funcionais vão afetar muito mais a implementação do que a arquitetura. A arquitetura acaba focando em requisitos não funcionais principalmente, e é o arquiteto de solução que tem que ter essa visão, senão provavelmente o time de produto não vai priorizar isso aí. Então a gente está falando aqui de performance, escalabilidade, segurança, todos esses requisitos que o cliente não sabe que quer, mas ele quer. Ele quer porque um sistema sem esses requisitos não para de pé. Então essa é a função principal do arquiteto: pensar, entender o problema e aí sim partir para a próxima etapa, que seria desenhar a solução. No desenho da solução, a gente está falando aqui de blocos que fazem parte da solução e suas integrações. Então a gente está falando de aplicações back-end, front-end, bancos de dados, message brokers, gateways, proxies, tudo isso que compõe uma solução. Bati aqui. Tudo isso que compõe uma solução vai precisar estar sendo descrito no desenho, porque esse desenho vai servir... Nossa, tô ficando sem voz. Agora sim. Porque esse desenho vai servir para a gente realmente subir essa infraestrutura e implantar a solução e ela parar de pé. Então, nesse trabalho aqui a gente pode usar o modelo C4, que é muito comum, até já falei sobre ele nesse vídeo. Pode utilizar Archimate, o ML, tem várias ferramentas de diagramação, não importa a ferramenta, o que importa é você descrever bem aquela arquitetura em função de componentes e suas integrações. E quando a gente fala de arquitetura de dados, a gente ainda tem que pensar em operações de ingestão, ativação de dados, ETL, modelagem de dados, tudo isso para que a solução analítica também consiga parar de pé e entregue o valor que o cliente necessita. Outro papel super importante da arquiteta de soluções ou do arquiteto de soluções é ser uma ponte entre times. Então é aquela pessoa que vai ter que ir atrás do PO, do dev, da pessoal de negócio, do pessoal que faz a implantação, que mexe com a infraestrutura, tudo isso para alinhar os entendimentos e orientar para que aquela arquitetura que ele desenhou realmente saia do papel do jeito que foi desenhada. Porque, pasmem, é muito comum a gente desenhar uma arquitetura e descobrir que ela não foi seguida da forma que a gente tinha projetado. E é claro que se der um problema, as pessoas vão voltar para a arquitetura e vão questionar. Então é importante que a gente alinhe para evitar dores de cabeça no futuro. Um outro ponto que o arquiteto de soluções vai tratar é tomar decisões baseadas em trade-offs. Então é comum a gente ouvir, eu quero a melhor solução. Mas a melhor solução não é uma solução perfeita, tá certo? A melhor solução é aquela que equilibra os trade-offs baseado nas dores que o cliente está disposto a pagar. Claro que se você perguntar para o cliente, ele vai querer uma aplicação 24/7, com armazenamento infinito de dados, que escala infinitamente. Só que fazer isso, quanto mais recursos a gente coloca na solução, mais custos a gente vai ter. Então a gente tem que acabar trazendo o cliente para o mundo real, né? Equilibrando ali as expectativas dos POs, dos times de produto, para tentar encontrar um desenho que atenda minimamente aos requisitos que realmente o cliente precisa. Então a gente não precisa 24/7 em todos os casos, disponibilidade 24/7. Isso que eu quero dizer quando eu falo 24/7.
A gente não precisa de armazenamento infinito ou escalabilidade elástica, por exemplo. Não necessariamente, a gente não vai precisar para todo tipo de demanda. Por isso que é importante entender o problema, porque aí a gente consegue realmente otimizar aquela infraestrutura que a gente está projetando, aquela arquitetura, pensando em conceitos como FinOps, por exemplo, principalmente quando a gente está na cloud, e pensando em entregar valor para o cliente sem fazer um rombo ali nas contas dele. Então é importante sempre enfatizar que uma arquitetura real sempre tem trade-offs. A gente sempre vai listar bem esses trade-offs, estudá-los e definir ali, decidir, não sozinho, estar junto ao time. É importante estar junto ali aos interessados, aos stakeholders, para que a gente defina que trade-offs ali a gente vai priorizar, entregar a solução para o cliente que agrade, né? Que pare de pé também e que possa ser usada por muito tempo por ele. Outro papel importante do arquiteto de soluções é garantir a governança e seguir boas práticas de arquitetura. Isso é muito importante. Então o arquiteto ele vai tentar orientar o time nos seus documentos de arquitetura, colocando recomendações, definições de como essa arquitetura deve ser adotada. Porque é muito comum a gente entregar um documento de arquitetura lindo, maravilhoso, e o time de produto não lê. Ou os times de implantação não darem muita bola e fazerem do seu jeito. E é isso que a gente quer evitar. A gente tem todo esse trabalho de escrever esse documento, não é por ego, mas é para garantir que realmente aquilo ali vai parar de pé. E é importante que o documento seja seguido. Então, até uma dica que eu deixo, né? Não escreva documentos muito verbosos, muito prolixos. Tente ser objetivo, mas sem deixar as partes importantes de lado. E assim as pessoas vão realmente querer consumir os seus documentos e não se torne aquele arquiteto da Torre de Marfim inacessível, para que quando alguém tiver dúvida, te procure e você esteja lá disposto ou disposta a tirar essas dúvidas e ajudar o time a realmente colocar essa solução no ar, em produção. Porque, embora o nosso trabalho final seja a arquitetura de solução, o que realmente vai contar é o produto rodando em produção, né? E é isso que a gente quer, esse é o objetivo final da empresa e esse é o objetivo final que o cliente quer. Portanto, a gente precisa zelar por isso aí, ter sempre em mente esses pontos, orientar sobre boas práticas, garantir que a arquitetura vai ser seguida pelos times e a gente precisa estar um pouco ali perto para poder garantir isso aí. E é claro, né, governança em cima da solução que foi projetada, para que realmente a empresa consiga gerir no seu portfólio todas essas tecnologias e esses componentes que foram indicados para a solução. E quando a gente fala de dados, a gente também está falando, né, em algo mais próximo ali do engenheiro de dados, para pensar em questões de desempenho, em questões de boas práticas, em evitar ficar replicando dado de um lado para o outro sem ter governança, talvez, por exemplo, usar virtualização para evitar esses ETLs malucos, evitar os famosos data swamps. São preocupações que o arquiteto de soluções precisa ter e precisa orientar os times. É muito comum, inclusive, para garantir as boas práticas, que a gente elabore documentos, guias, guidelines a respeito de desenhos e cenários de arquitetura que a gente já estudou, que a gente faça POCs e aplicações de referência para que os times possam seguir. Tudo isso ajuda demais os times a entenderem de forma mais concreta o que é aquela arquitetura que a gente está desenhando e como ela executaria de fato. Então, são atividades também que ajudam bastante os arquitetos e os desenvolvedores. Outro ponto da nossa atuação como arquitetos de soluções é acompanhar de fato para ver se a arquitetura está seguindo o desenho que a gente tinha definido, a expectativa que a gente tinha definido. Como eu falei, é muito comum haver uns desvios no meio do caminho por causa de prazos, aquele famoso desenvolvimento go horse, que é bem comum nas empresas. Então é importante que a gente fique de olho ali para chegar e ajudar de forma mais proativa, sem engessar, inventar burocracia para ser ativado como área. É bem comum as áreas não quererem chamar arquitetos porque eles colocam tanta burocracia, é ticket, solicitação de não sei o que, é formato de documento de não sei o que, e aí os times se desmotivam a incluir os arquitetos. Então é importante a gente não se isolar naquela torre de marfim que eu tinha mencionado, para que a gente esteja acessível para os times e consiga conversar, ajudar realmente a orientar os times para que as arquiteturas sejam seguidas da forma que foram planejadas. Embora a gente não vá ficar ali no dia a dia do projeto, de fato, é importante ter algum acompanhamento de vez em quando para saber se aquilo ali está seguindo o rumo correto, se a solução realmente vai seguir os desenhos, os moldes de arquitetura que a gente pensou. Bem, agora entram algumas questões aqui que ninguém fala muito quando se fala em arquitetura de soluções. Uma delas é que
A maior parte do trabalho é comunicação. Significa ler, interpretar textos, perguntar, conversar com os stakeholders, transmitir as ideias, né, que foram obtidas de acordo com as conversas com os clientes. Então tem muita comunicação, comunicar com as áreas para ver se a gente está seguindo as normas que foram definidas. As áreas ficam confortáveis em seguir, porque às vezes a gente define algumas tecnologias e integrações que o processo da empresa às vezes não está maduro para adotar aquilo ali, e a gente tem que mudar o caminho. A gente precisa se adaptar como arquitetos para a realidade da empresa. Eu posso ter a melhor arquitetura aqui na minha cartilha de arquiteturas disponíveis, mas ela pode não funcionar numa empresa e funcionar muito bem na outra. Então a gente também tem que avaliar essas questões. E por isso que comunicação é importante. A gente precisa ir atrás mesmo dos interessados, conversar, para realmente entender a necessidade, entender a realidade dos times, da empresa, dos processos, e aí sim definir a melhor solução possível para aquele problema que foi trazido pelo cliente. Outra questão bem comum é que nem sempre o arquiteto vai ter todas as respostas. O arquiteto não é um dicionário ambulante de padrões e arquiteturas, ele precisa estudar, ele precisa muitas vezes pesquisar para pensar, né, em soluções para problemas diferentes. A gente não trabalha sempre com o mesmo tipo de cenário arquitetural, existem vários, então é muito comum a gente estar lendo, se informando, indo atrás, e é por causa disso que a gente não vai ter todas as respostas sempre, a gente se mantém continuamente estudando e tá ok, você não é menos ou mais profissional só porque você não tem as respostas na ponta da língua. Então, fica bem com isso aí, com essa condição. Vai ser comum a gente não saber de tudo e não poder responder tudo. Então, fica tranquilo, desde que você depois estude, vá atrás, a gente consegue aprender e consegue trazer as respostas em um momento oportuno. E aí entra outra questão que é relacionada, que é aquela pressão por decidir rápido. Sabe aquelas reuniões que o pessoal marca na tua agenda e você não estava planejado, aparece instantaneamente ali, vamos para uma reunião, discutir produto tal, você não tem nenhum contexto, chega todo mundo e aí chega lá o PO, o gestor e diz, e aí, para quando vocês conseguem entregar o documento de arquitetura? É muito comum ter esse tipo de pressão, ou qual o melhor desenho de arquitetura, qual a solução. O que eu recomendo a vocês, e muitos arquitetos mais experientes vão se identificar com o que eu estou falando, é não se sinta pressionado a decidir na hora. Tenha humildade de dizer, eu vou analisar esses documentos que vocês passaram, essas informações, vou discutir aqui com o time, vou pensar sobre esse cenário e dia tal a gente conversa novamente para alinhar essas expectativas. Peça um tempo, realmente se afaste para pensar, não tome decisões a quente dessa forma, até porque essa decisão pode depois se voltar contra você. Decidindo ali na pressa, você não pensa em algumas questões e é muito importante ter esse tempo, essa cabeça fria para poder pensar e não tomar uma decisão precipitada que prejudica ali a entrega daquela solução. Outro ponto importante que vale mencionar é que os arquitetos eles não trabalham sozinhos. Muita gente acredita que o arquiteto vive ali isolado, faz seu desenho, entrega e é isso. Mas ele, como eu falei, né, grande parte do trabalho é a comunicação. Então ele tem que entrar em contato com os times, com os stakeholders, com várias áreas da empresa para realmente entregar o seu desenho de solução. Por isso é importante essa comunicação ativa do arquiteto. Tem que ser uma pessoa realmente que seja comunicativa. Transmitir informações é algo que é treinável. Não se preocupe se for uma pessoa tímida. Isso aí a gente vai, com o tempo, né, com a prática, a gente vai resolvendo e não vai prejudicar em nada a sua atuação como arquiteto, desde que você esteja disposto ali a treinar realmente, a se especializar, tentar falar, transmitir informação, conversar com as áreas. Com certeza as áreas também vão te ver com bons olhos, né? É aquele arquiteto que é acessível, não aquele arquiteto isolado, antissocial, que não dá para discutir solução com ele. Ele toma decisões sozinho e depois, a maioria desses casos aí, a gente vai ter uma necessidade de rever a arquitetura porque alguma decisão não incluiu uma norma X que uma área conhecia e não foi envolvida lá no processo de revisão de pares. Então é importante que o arquiteto seja essa pessoa comunicativa e que interaja com vários times. Isso é a realidade de uma pessoa que trabalha como arquiteta de soluções. Finalmente, para encerrar esse vídeo, eu quero deixar algumas dicas para quem quer seguir a carreira de arquiteto de soluções, que é uma carreira muito bacana. Antes até das dicas, eu quero deixar bem claro que o arquiteto de soluções ele é uma pessoa que trabalha com o inesperado, com incertezas.
ele não sabe que tipo de demanda vai vir, ele não sabe que tipo de necessidade vai aparecer. E eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas da área. Você lidar com esses desafios continuamente e dificilmente você fica entediado, porque realmente são demandas diferentes, soluções diferentes, contextos diferentes. É difícil cair no tédio e isso é algo que eu valorizo muito e eu sei que muita gente também valoriza, tá? Ficar naquela mesmice, naquele mesmo produto, naquela mesma coisa não é algo que me motiva muito a trabalhar. Então, trabalhar com a função de arquiteta de soluções para mim é muito motivante, principalmente por causa dessa constante aí de desafios diferentes que me fazem querer buscar informação, estudar e aprender para resolver esses desafios. Então, agora voltando às dicas. Vamos lá. Primeira dica, aprenda os fundamentos antes das ferramentas. Patterns, boas práticas de arquitetura, quais são as ideias de componentes de solução, de capacidades que a sua solução precisa. Depois você encaixa a tecnologia. Então, se eu tiver uma capacidade de autenticação e autorização, eu preciso entender o que está envolvido ali em autenticação e autorização e depois eu penso em usar um Keycloak e usar um WSO2 com vários componentes ali que vão entregar essa autenticação e autorização, Kong, enfim, todas essas soluções que entregam provedores de identidade, gateways, authorization servers, que vão atender essa necessidade de autenticação e autorização. Só para exemplificar para vocês, algo que a gente realmente precisa fazer. Pensar primeiro nas capacidades, nas necessidades, nos conceitos, depois a gente parte para tecnologia. É muito mais importante, tá? Porque você entendendo os conceitos, quando você for estudar a tecnologia, vai ser bem mais tranquilo entender como ela funciona. Segundo, que eu já falei bastante, domine a comunicação técnica. Não adianta você tentar falar, explicar um conceito, uma arquitetura só com buzzwords. Às vezes eu percebo que as pessoas fazem isso para dizer que sabem, vamos dizer assim. E, na verdade, isso pega até mal. É muito mais interessante quando aquele arquiteto ele consegue transformar numa linguagem que é acessível de acordo com o público-alvo. Se ele vai descrever para time de produto, ele pode ser um pouco mais técnico. Se ele vai descrever para alta gestão, trazer uma abordagem mais executiva, mais focada em objetivos, não em detalhes e tecniquezes da vida. É esse tipo de comunicação técnica que é bem útil para que você consiga realmente se destacar, dar visibilidade ao teu trabalho. Porque é mais fácil as pessoas te ouvirem do que lerem teu documento, garanto a você. Outro ponto, eu falei dos conceitos e tem também os padrões de arquitetura. A gente tem vários padrões no mercado, né? A gente está falando de event-driven, multi-cloud, containers, então vários conceitos aí importantes, padrões de arquitetura que você precisa dominar para projetar suas soluções. E novamente, eu estou aqui no nível conceitual, nem estou entrando no ferramental. É muito mais importante ter esse conceitual. Quando a gente fala de dados, né, Data Warehouse, Big Data, BI, enfim, Data Lake, todos esses conceitos são importantes de compreender para que você seja capaz depois de encaixar ferramentas nos seus desenhos de arquitetura, mas sabendo que capacidades essas ferramentas entregam para a sua solução. Um outro ponto que tem até a ver com a minha nova atuação como arquiteta de soluções baseadas em dados é não despreze os dados. Na verdade, pensar em soluções analíticas tem sido uma necessidade muito comum e algumas empresas têm essa distinção entre arquitetos analíticos e transacionais, outras não, por isso é importante ter esse conhecimento, pelo menos um conhecimento mais básico, para que você realmente consiga desenhar uma solução que atenda essas necessidades analíticas também, que estão muito mais voltadas ao dado em si. Então, tenha um carinho ali para estudar um pouquinho sobre essas soluções de dados, porque é bem importante. E, finalmente, tente se envolver em algum projeto mais complexo. Peça para participar quando chegar lá no backlog. Assim que você ganhar experiência, tá? Não fica se protegendo de demandas difíceis, vamos dizer assim, ou de grande impacto para a empresa, porque aí você não vai ganhar essa experiência, não vai ganhar aquela prática que a gente ganha com as situações mais traumáticas, vamos dizer assim, mais complexas. Eu garanto para você que a experiência de trabalhar em um projeto complexo vale mais do que vários projetos simples, tá? Ou aqueles projetos mesmice. Você evolui muito como arquiteto, com uma parte técnica, com uma parte negocial e esse tipo de entrega vai te dar muito destaque também, visibilidade, tá? Para você galgar outras posições na empresa. E por isso eu recomendo demais se envolver pelo menos em algum projeto complexo, mais complexo, para você entender e até sentir mais motivação em entregar esse resultado. Entender a necessidade, entregar um produto realmente de impacto. Isso é bem motivador para nós arquitetos e profissionais de TI no geral.
É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Tava querendo trazer há muito tempo, falar sobre arquitetura de soluções. Já curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta, como eu falei, se você quer ver uma parte mais de pessoas, se você está interessado em ver mais algum detalhe a respeito da atuação de um arquiteto de soluções ou padrões de arquitetura. Tudo isso são assuntos que eu quero trazer para o canal e eu quero muito ouvir de vocês. Não se esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Dá essa força aqui pro canal, a gente está crescendo bastante, eu fico muito feliz com isso. Brigadão pelo apoio, membros. Quem tiver interesse em ser membro, também dá uma olhada aqui nos benefícios para os membros no canal. É uma forma de apoiar o canal se você gosta e já foi beneficiado com os conteúdos que eu trago aqui. Tranquilo? É isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.